falar do Gabigol? Olha, uma matéria publicada hoje no GE cita que as chances do Santos ter Gabigol em 2025 são mínimas. Que o Santos tirou o pé, meu caro Elias Cabrini Russo, das negociações envolvendo Gabriel Barbosa. O Santos que chegou a fazer uma oferta ao staff do atleta, que tem contrato com o Flamengo até dezembro, mas que inicialmente não ficaria no Flamengo e pode acabar ficando no Flamengo por mais tempo, considerando que ele tem sido aproveitado após a saída do Tite, né? O Felipe Luiz tem aproveitado o Gabriel Barbosa. Aliás, o Felipe Luiz tem elogiado muito o Gabriel Barbosa, que mudou também a sua postura, tem sido titular do Flamengo. Isso pode significar até a renovação do Gabriel Barbosa após o término do seu contrato em dezembro de 24, né? Então ele pode acabar renovando o seu contrato com o Flamengo. Com isso, o Santos sentiu, Elias Cabrini Russo, que a chance de contratar o Gabigol é mínima. E com isso tirou o pé. Não fez mais nenhuma proposta para ter Gabriel Barbosa. Russo, é aquele velho negócio, né? A gente sonha com Gabriel Barbosa e acorda com Billy Arce e o Sufa. Alguma novidade aí, Elias Cabrini Russo? Nenhuma novidade. Acho que todo torcedor santista já imaginava isso, né, Marcão? Mesmo que ele não renovar com o Flamengo, é muito difícil ele voltar para o Santos, até pela questão salarial e porque tem outros times, né, com condições financeiras muito melhores. Poderia dar fazer um planejamento para ele, um plano sei lá, 3, 4 anos para ele, muito melhor do que o Santos pode oferecer. Então, eu acho que nenhum torcedor mais otimista acreditava nisso. E agora o jogador, mesmo tendo o contrato chegando ao final, aí com a chegada do Felipe Luiz e também a contusão do Pedro, fica difícil ele sair de lá, né? Até porque hoje não tem tantas opções de um atacante como o Gabigol, por isso o torcedor acho que acaba perdoando, né, tudo que ele fez, usar a camisa do Corinthians, disseram que tinha assinado um pré-contrato com o Palmeiras, isso tudo fica de lado agora, né, porque é um cara que o torcedor tem algum momento de raiva ali, mas tem um carinho muito grande por ele também, então acho que dificilmente ele vai deixar o Flamengo. Eu acho o seguinte, o Santos precisa montar um time, na minha opinião, explorando mais, Elias, o mercado sul-americano. Acho que você tem bons jogadores. E esses jogadores aqui do futebol brasileiro, além de serem, na maioria das vezes, jogadores ali mascarados, na grande maioria, e de alguma forma com muitos vícios ali, em clubes que já passaram, a gente sabe, tem muita gente que não quer mais nada, só quer ganhar dinheiro. Eu acho que o Santos precisa fazer um trabalho, Elias Cabrini Russo, explorando um pouco mais o mercado sul-americano, Russo. Se você vai injetar dinheiro, traz jogadores sul-americanos, né? Eu acho que hoje não tem mais aquele limite de estrangeiros, né? Que era um limite ali de 5 jogadores, tá? Hoje você tem uma quantidade maior. Eu iria para o mercado sul-americano, mas não para contratar Yusufas, não para contratar Biles, não para contratar Bagres, Nátios Laquintanas, nada disso. Mas você contratar jogadores de ponta, Elias Cabrini Russo, do mercado sul-americano. Então você mapeia lá quem são os destaques do futebol argentino. Pô, mapeia esses caras que estão jogando no futebol, não que estão já no futebol europeu, que esses é muito difícil de você conseguir trazer. Mas você vai, mapeia os jogadores uruguaios com potencial, jogadores com qualidade. Você mapeia os colombianos, Entende, Russo? Eu acho que é muito interessante você explorar o mercado sul-americano com dinheiro, porque a nossa moeda é uma moeda forte comparada aos nossos vizinhos. Quando você vai para a Europa, você não consegue trazer ninguém. Quando você olha o mercado brasileiro, tem jogador medíocre pedindo R$1,5 milhão de reais, né? Pedindo R$1 milhão, R$1,2 milhão. Então, se o Santos souber mapear... Agora, precisa ter, Elias, acima de tudo, honestidade na contratação dos atletas. A palavra é pesada, mas a gente precisa falar sobre isso. Você não pode ceder a empresário. Precisa ter honestidade para fazer esse trabalho, Elias. Senão, a gente não vai sair do lugar, hein? Precisa muito trabalho, né, Marcão? Um trabalho muito sério, além de honestidade, muita competência também no departamento de scout para procurar esses jogadores, né? Eu não vou dizer aqui, né? Vou dar um exemplo do Escobar. Não é um cara que eu acho que tem que ficar para o Santos no ano que vem. Mas você precisa ter jogadores assim, como esse cara que se entrega em campo, que sabe a importância de vestir uma camisa de um time grande como é o Santos, né? Então essa questão de muitos jogadores estrangeiros, o Santos
vai ter que se livrar de um monte, né? Como o Yusufa, Billy Arce, outros jogadores que estão aí, né? Que a gente sabe, o La Quintana, que a gente sabe que não tem condições de ficar. Então manda esses caras embora, mapeia muito bem. Você disse muito bem, cara, o mercado sul-americano, principalmente o Equador, tem crescido também o futebol, Colômbia, o próprio Chile tem, apesar de estar num momento ruim também por lá, mas é um mercado que tem muitos jogadores de qualidade. Então é saber trabalhar direitinho, trazer esses caras que, pô, você oferece um salário de 300, 200 mil reais para um cara de muita qualidade, de jogador muito bom, né, que vai chegar e vai mudar o time, né, vai mudar a condição técnica do time em campo. Então, cara, faz uma proposta para pagar 200, 300 mil reais para um desses jogadores. Como você falou, né, a moeda brasileira é muito forte, a mais forte da América do Sul, então isso é um atrativo a mais. E o cara sabe que vir jogar no Brasil, ele tem condições de aparecer para a seleção dele, para ser convocado, para ter uma oportunidade num time europeu. Então, basta fazer um trabalho sério e honesto, como você disse, que dá para montar um bom time. Eu não tenho dúvida disso também, Marcão. E mudar um pouquinho, né, Russo? Porque a gente fica sempre, a todo momento, falando de Gabriel Barbosa, falando de Paulo Henrique Ganso e falando de Neymar. Pô, maravilha. Eu acho que o Ganso é um jogador craque, né? Eu tenho minhas restrições se vale a pena trazer o Ganso agora, mas não discuto sobre a qualidade do Ganso. Eu acho que é loucura falar sobre a qualidade do Ganso. O Ganso é craque, sim. É um jogador diferenciado, tecnicamente fora da curva, né? Isso não quer dizer que eu gostaria de ver o Ganso no Santos. Até acho que se o Ganso... Qual que é a tendência do Ganso? É um jogador muito lento. O tempo tá passando pro Ganso. Você vai lá, contrata o Ganso agora, faz 3 anos de contrato, vai virar um Tomás Rincon daqui a pouco, né? Você vai ficar com o Tomás Rincon? Alguém duvida da qualidade do Tomás Rincon para posição de primeiro volante? Acho que ninguém duvida. Todo mundo sabe que o Tomás Rincon tem qualidade. Só que o cara já tem 37 anos, cara. 37 anos. Você pega a molecada voando, correndo pra caramba, infelizmente fica difícil pro Tomás Rincon jogar. Isso vai acontecer com o Ganso também. Isso vai acontecer com o Ganso. E a tendência é que esse momento do Ganso chegue. Então, será que o Santos vai acabar fazendo essa loucura de contratar o Ganso, contratando o Ganso pensando em 2011, mas o Ganso de 2025, 14 anos depois? O Ganso no Fluminense tem jogado, tem sido importante, tem até o coro, tem muita gente pedindo o Ganso na seleção brasileira. Pra você ver como as coisas mudam de um dia pro outro, né? Eu acho absurdo, mas tem gente que pede o Ganso na seleção brasileira. Então o Santos fica sempre no Ganso, no Gabigol e no Neymar. Todo ano é a mesma coisa. Pô, abre, né? Abre o Corinthians aí. Não vou falar da parte financeira, mas olha o Corinthians aí, Elias Cabrini, o que descobriu de oportunidade. Olha a quantidade de jogadores que o Corinthians contratou. E tava tudo aí. Um mercado sul-americano, um outro que tava fora, que voltou. Então, eu acho que é isso. Precisa ter um pouco mais de criatividade e o torcedor do Santos precisa contribuir com isso também. Porque a gente fica sempre falando dos mesmos, cara. Eu não aguento mais ouvir Gabigol, Paulo Henrique Ganso, Neymar. Gente, a fila anda. A fila anda, as coisas mudam. Tem cara que pede Ricardo Oliveira até hoje. Tem torcedor do Santos que ainda acha que o Ricardo Oliveira tá jogando. Que o cara pede o Ricardo Oliveira. Então o santista, ele é preso ao passado. A gente precisa entender que a fila andou, que as coisas caminharam, evoluíram. Não é isso? Acho que isso cabe uma reflexão do torcedor santista, hein?